A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando sua vida através desses devocionais. Hoje nós continuaremos o nosso estudo no capítulo 3, do versículo 1 ao 3 da Epístola de Paulo a Tito. O texto bíblico nos diz o seguinte: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Paulo agora trata da conduta cristã diante da sociedade. Paulo falou sobre as boas obras no contexto da comunidade cristã, no contexto do lar cristão, e agora ele fala no contexto da sociedade, que não é cristã. Como o cristão deve se portar perante a sociedade? Então, ele, no versículo 1, ele salienta que os cristãos devem ser obedientes às autoridades e às leis civis do seu país. Em Romanos, no capítulo 13, ele trata de forma um pouco mais detalhada sobre a questão da submissão do cristão às autoridades civis e governamentais. Paulo nos diz que o cristão deve se submeter porque todas as autoridades foram instituídas por Deus. Ou seja, Deus foi quem lhe outorgou essa autoridade. Embora muitas vezes o homem faça mau uso dessa autoridade, isso não exime o cristão de ser submisso às leis do seu país. Nós só vamos encontrar na Bíblia uma exceção para o cristão não se submeter à lei do seu país, se ela confrontar com a ordem direta de Deus ou do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, lá em Atos capítulo 4, versículo 28 e 29, o apóstolo Pedro ele se recusa a obedecer o Sinédrio, que é o Supremo Concílio dos Judeus daquela época, porque eles ordenaram a ele e a João que parassem de pregar o Evangelho. E Pedro, no versículo 29, ele diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Porém, via de regra, o próprio apóstolo Pedro, na sua carta, ele exorta os cristãos a se submeterem às autoridades civis e governamentais. Ainda que as leis dos países que os cristãos vivam sejam injustas, eles devem se submeter à autoridade dos governos. Embora isso não quer dizer que o cristão não possa lutar para melhorar as leis do seu país. Todavia, deve prestar obediência à lei civil, às autoridades, tratar com respeito. No versículo 2, ele fala do trato dos cristãos para com os outros pecadores. Que não difamem ninguém. O cristão não deve ser caluniador, difamador, promover a má fama de outras pessoas. Segundo, que sejam pacíficos. A expressão aí no grego significa não briguento. Ou seja, o cristão não deve ser alguém confusento, que promove dissensões, brigas, motins. O cristão deve ser alguém pacífico. E por fim, deve ser alguém gentil, amável, mostrando aos pecadores a gentileza e o amor de Deus para elas. Já no versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa antiga conduta. E ela deve ser uma motivação para nós tratarmos os nossos semelhantes de forma benigna, porque o nosso passado
não é limpo e Deus nos tratou com bondade. Da mesma sorte, nós devemos tratar os outros. Há um ditado por aí que diz que todo crente tem um passado sujo. Mas é pior do que isso. Todo ser humano, depois de Adão, tem um passado sujo. O único ser humano que não tem um passado sujo é Jesus Cristo. Porque ele não é apenas ser humano, ele também é Deus e viveu uma vida perfeita e santa. Exceto Cristo, todo ser humano é pecador e carece da graça de Deus. Então todos nós tínhamos um passado condenável. E Paulo aqui evoca aos cristãos cretenses que eles devem ser benignos para com os seus semelhantes, porque Deus foi benigno com eles. Paulo primeiro mostra que os cristãos cretenses e também nós éramos alienados de Deus. Paulo diz: nós éramos insensatos, desobedientes e desgarrados. E essas três palavras demonstram a alienação que nós tínhamos de Deus antes da graça ter nos alcançado. A palavra insensato significa nécio, tolo, alguém que não tem o conhecimento de Deus. O Salmo 14 inicia assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. É alguém que vive a parte de Deus, que exclui Deus da sua vida. Desobediente mostra a clara rebelião do ser humano contra Deus. Desgarrados mostra que o ser humano ele se extraviou do caminho, ele se perdeu, como o filho pródigo lá em Lucas 15, que saiu da casa do pai e trilhou os caminhos da perdição, do pecado. Paulo diz que também nós éramos escravos, escravos das paixões e dos prazeres, escravos do pecado. Nós éramos regidos por uma lei que nos levava a uma vida depravada e pecadora. E por fim, Paulo diz que nós éramos maus. Algumas pessoas, ignorantemente, pensam que são boas, mas a Bíblia nos diz o contrário. O Evangelho confronta-nos, mostra quem nós realmente somos. Nós vivíamos em maldade e em inveja, ou seja, nós não éramos bons, nós éramos maus, invejosos e odiosos. E também éramos odiados. Então, a nossa conduta era terrível, mas Deus foi bondoso conosco. E isso deve nos motivar a nos submeter às autoridades e às leis civis, bem como tratar os nossos semelhantes com gentileza e amor. Que Deus possa abençoar a sua vida e nos levar a viver o Evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até segunda, se Deus quiser, e amanhã nós teremos live na igreja às 19 horas, pelo Instagram e pelo YouTube, provavelmente. @MEPBVárzea, o Instagram, e MEPBVárzeaPB, o nosso canal do YouTube. Nos acompanhe e que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.